Bonjour, Bonjour. Madame la députée Zaitan de l'État de Rio de Janeiro, députée du Parti des Travailleurs. On va avoir un petit échange sur la conjoncture brésilienne. Vamos a falar un pouco de conjuntura política ou sanitária, social no Brasil. Pour un public, para um público que está seguindo um pouco o Brasil não todos os dias. Então, a primeira pergunta para você, que é diputada do PT, do Estado do Rio, qual é o seu problema mais importante? Sanitário, social, econômico ou político? Donc, pour vous, qui est député de Rio, de l'État de Rio, quel est le problème aujourd'hui le plus important que doit affronter le Brésil? Est-ce que c'est un problème sanitaire, un problème social, un problème économique ou un problème politique, ou tout à la fois? Tudo. Eu digo que todos os setores são hoje prioritários, né, de demandas que a gente tem no país. O presidente Bolsonaro, ele iniciou o governo antes da pandemia, fazendo um movimento de sucateamento, não só da saúde pública. Na época, no ano passado, ele tirou mais de 20 bilhões de investimentos que seria para a saúde pública, isso antes da pandemia, né? E já vinha, né, um movimento do governo de sucateamento das nossas estatais, ou seja, a perda de muitos empregos, então um desemprego desenfreado crescendo no Brasil desde o ano passado, e um caos nos programas sociais. Donc, toutes les questions sont prioritaires, notamment en raison de, même avant la pandémie, des décisions qu'avait prises le président Jair Bolsonaro de couper notamment dans les budgets sociaux, dans les budgets de la santé, ce qui fait que le pays était dans une situation de chaos. Que tipo de chaos? Chaos social, sanitário? Caos social e caos sanitário. O sanitário hoje, por conta da pandemia, nós do Brasil estamos ainda sem uma diretriz política de saúde, na política de saúde. A gente não tem um ministro. Tínhamos um ministro que, com a sua competência, por ser médico, estava no início da pandemia fazendo a orientação correta, né, de atendimento nos estados, no Brasil como todo, que é um país muito grande, e ele acabou sendo demitido, exatamente porque estava fazendo uma política seguindo a Organização Mundial de Saúde, seguindo as orientações, atendendo os estados, né, e fazendo com que as pessoas tivessem um alerta do contágio, né, da não contaminação, seguissem todos os protocolos. Hoje o Ministério está sob o comando de um militar, de um general, que não entende nada de saúde. Então, esse é o primeiro caos no país. A gente chega hoje a 130 mil óbitos. La première difficulté, le premier chaos situation chaotique dans laquelle se trouve le pays est une situation sanitaire. Donc il y avait des programmes mis en place par les ministres de la Santé, qui étaient des gens du milieu de la santé, qui ont été suspendus dès le début de la pandémie, avec des changements de ministres, jusqu'à arriver à la situation actuelle, où le responsable de la santé est un militaire, un général, qui est totalement incompétent dans le domaine de la santé. E pergunta, por que militar? Porque o presidente, ele fez um acordo, e ele tem um acordo, ele segue uma linha do militarismo no país, e ele fez um acordo com os generais, com as forças armadas. Um acordo político, porque é a escolha dele. É uma escolha do presidente. Não tem muita lógica, né? Para nossa compreensão, compreender o governo que hoje assumiu o comando do país é muito difícil. Né? O dia 7 de setembro, que foi agora um feriado nacional, agora nessa segunda, e é o feriado da independência do Brasil, um feriado importante, histórico. O presidente entra no palácio com a bandeira norte-americana
e com a bandeira de Israel. É um crime a nossa soberania nacional, é um crime. Né? A bandeira do Brasil, sem significado atrás dele. Com uma bandeira pequena, mas ele entrou com a bandeira norte-americana. Então, é assim, eu digo que é um insano governando um país com a grandiosidade que o Brasil tem hoje. La question qui était posée, c'est pourquoi un militaire au ministère de la Santé? La réponse, c'est que le président gouverne avec les militaires, il a passé un accord avec les forces armées. Pour le reste, quelle est sa logique gouvernementale? Nous-mêmes, nous essayons de la décrypter, elle est difficile à suivre, il y a beaucoup d'incohérences. Par exemple, le 7 septembre, donc il y a quelques jours, nous avons célébré la fête de notre indépendance, la fête donc d'un événement qui a consacré la souveraineté du Brésil. Et ce jour-là, le président est apparu dans le palais gouvernemental avec le drapeau des États-Unis, ce qui est totalement à la fois incohérent et incompréhensible. E por que la bandeira norte-americana? Ele deu uma explicação. Quando pensamos na eleição do presidente Bolsonaro, seguindo a eleição do presidente Trump, né, tem uma coisa que fica muito clara: o Brasil hoje tem não só, né, a Petrobras, que era responsável no governo do presidente Lula pela exploração do pré-sal. Então a gente coloca aí que o Brasil hoje é uma potência, né, nesse campo da exploração petrolífera, e além das grandes riquezas, a Amazônia que está destruindo, são queimadas, estão se destruindo o pulmão do mundo, né? A Amazônia é conhecida como o pulmão do mundo. E há um interesse muito grande norte-americano, tanto que as ações foram vendidas, na sua maioria, para empresas norte-americanas, para a exploração do pré-sal, desse petróleo, que é gigantesco, né, no Brasil, e o interesse de que o Brasil não cresça. Então ele está fazendo a política correta para atender os interesses norte-americanos. O Brasil está virando uma colônia, de novo, numa colônia do poder ali, dos interesses econômicos dos Estados Unidos. Isso é um fato. E toda a política que o Bolsonaro tem implementado no Brasil é seguindo essa linha. E aí vem o cerceamento, né, as ideias, a censura, hoje no campo da cultura, da produção, né, cultural, há uma censura, e o corte de gastos de investimento na educação, na saúde. La question qui était posée, c'est pourquoi le drapeau américain? Alors, la réponse porte sur les décisions qui ont été prises, les différentes décisions qui ont été prises par le président Bolsonaro depuis son accession au pouvoir. Donc, quand il a pris le pouvoir, donc le Brésil était devenu, avec le président Lula, un acteur international, un acteur qui renforçait sa souveraineté, notamment sa souveraineté énergétique, avec les gisements de pétrole qu'on avait découverts, qu'on appelle au Brésil pré-sal, qui sont sous la couche de sel au fond de la mer. Depuis que le président Bolsonaro est arrivé au pouvoir, il s'est attaché à donner satisfaction aux intérêts des États-Unis, aux intérêts économiques, qu'il s'agisse de l'exploitation du pétrole, qui était juste là réservée à la société brésilienne d'État Petrobras, c'est plus le cas aujourd'hui, qu'il s'agisse de la déforestation de l'Amazonie, qui s'est accélérée au détriment d'intérêts économiques, dont certains sont liés aux États-Unis, ou qu'il s'agisse de bien d'autres décisions concernant les investissements publics, les investissements culturels, les investissements éducatifs, toutes choses qui assuraient l'autonomie et la souveraineté du Brésil sont actuellement démantelées. Le Brésil, de fait, est devenu une sorte de colonie des États-Unis. Então, a pergunta agora é qual é a resposta da esquerda, porque há uma paradoxa. A última pesquisa do 14 de agosto da Datafolha diz que, apesar da pandemia, apesar de transformar o Brasil em semicolônia dos Estados Unidos, a gente
sta appoggiando il presidente Bolsonaro. È una cosa che est difficile de comprendre. La question, c'est, bon, moi j'ai bien compris tout ce que vous nous avez dit, mais en dépit de le fiasco en matière sanitaire, en dépit de la perte de souveraineté du Brésil, il y a eu un sondage au mois d'août au Brésil, et ce sondage nous dit que la majorité, pas la majorité, mais enfin une partie croissante de la population appuie la gestion du président Bolsonaro. Comment comprendre cette contradiction entre la politique qui est suivie, qui va à l'encontre des intérêts généraux du Brésil et des intérêts des gens, et le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui appuient Bolsonaro? Assim, não tem como avaliar o governo do Bolsonaro sem fazer uma comparação ao governo do presidente Lula, do ex-presidente Lula. Então, o presidente Bolsonaro, ele continua com o grupo que o elegeu, 30% dos eleitores no Brasil. Por quê? Ele está executando, né, hoje os benefícios sociais, que é um valor de R$600 para cada cidadão, né, que se inscreveu, seguindo os critérios, que foi aprovado pela Câmara Federal, que, aliás, ele não queria dar os 600, ele queria dar R$200, e a Câmara aprovou os 600. Então, várias pessoas, assim, tem milhares de pessoas já recebendo esse valor já desde uns 2 meses, e isso faz com que a população acabe entendendo, tendo entendimento de que é o presidente quem está dando esse benefício de R$600 para cada um. Que é um momento de muito desemprego, é um momento de muita carência, de muita necessidade em termos de necessidades sociais, de benefícios sociais. Ele continuou com Bolsa Família, que foi criado pelo presidente Lula. Agora, em termos de política, ele está desmontando o que foi o que o presidente Lula levou anos para construir. O presidente Lula conseguiu fortalecer no Brasil uma rede unificada, que é o SUS, uma rede unificada na saúde pública. Então, isso funciona no Brasil inteiro. E ele foi, desde o ano passado, retirando, como eu já falei aí, retirando bilhões de investimento nessa rede pública. A rede ele criou uma rede também unificada de assistência social, que foi o SUAS. Então, essa rede ela levou anos para ser construída, todos os profissionais, né, de assistência social, os profissionais que trabalharam nessa rede, construíram, né, os chamados CAPs, que faz o atendimento direto àquela população que mais precisa. E ele também retirou, hoje já quase não funciona, não tem verba, o Brasil, o governo, a União não manda para os estados a verba que tem que ser enviada, então ele vai sucateando, está desmontando isso. O que acontece? As pessoas estão, né, tiveram a experiência, né, de benefícios com o presidente Lula e hoje estão perdendo tudo. Agora, ele, malandramente, o presidente Bolsonaro, na sua visão política de não perder esse legado, ele está ganhando essa população pobre. Ele pode estar perdendo um setor que votou nele por conta do fake news, por conta do trabalho que foi feito na eleição dele, que foi a mesma do Trump. Mas ele está ganhando um setor popular com esses auxílios por conta da pandemia. Né? Bon, contraditório, mas... La situation, effectivement, peut apparaître contradictoire. Il faut regarder par rapport à ce qui existait, l'héritage du président Lula, donc, qui a été démantelé notamment en matière de santé par le président Bolsonaro. Parallèlement, il faut dire aussi que dans les classes moyennes qu'il avait appuyées, donc sa gestion politique, et notamment celle de la pandémie, lui a fait perdre des appuis, mais qu'il a compensé par des avancées dans les milieux populaires. La Direction générale universelle de la santé, qui avait été mise en place à l'époque de Lula, a été récupérée, grâce à un vote d'ailleurs du Parlement, par une l'attribution d'aide d'urgence au milieu populaire, qui ont considéré que cette aide d'urgence, qui est cumulable avec la bourse famille héritée de l'époque Lula, était quelque chose qui était apporté par le président Bolsonaro et non pas par un vote du Congrès. Et comme on est dans un moment de
de difficultés, où il y a des pertes d'emploi, il y a des problèmes sociaux. Donc cette aide d'urgence de 600 reais, donc apportée et votée par le Parlement, lui a permis permet de comprendre le résultat du sondage, donc la captation d'un vote populaire par le président Lula. Este voto, este apoio popular, parece que é espetacular no nordeste do Brasil, que é uma progressão, tinha 52 em contra, agora baixou a 34, 35, por lo que vi no resultado do sondeo, da pesquisa. Sim. Je dis, le résultat est spectaculaire, notamment dans le nord-est du Brésil, où d'après les sondages, il y avait plus de 50% des gens qui étaient contre Bolsonaro et qui, d'après les résultats de ce sondage du mois d'août, sont passés de 52 a 34%. Sim. O Nordeste é a área mais carente, assim, que tem maiores problemas econômicos na história do Brasil. E o presidente Lula fez um investimento muito grande no Nordeste brasileiro. Fomentou a criação de várias universidades, fez os programas para inserir, não no Brasil inteiro, mas no Nordeste foi muito beneficiado com isso, com a questão da inserção, da inclusão dos jovens nas universidades, nos cursos técnicos. Então, o presidente Lula tem uma base de apoio e eleitoral muito grande no Nordeste. O Bolsonaro resolveu entrar no Nordeste exatamente para pegar... Sim. Agora, é uma política, né, fascista, é uma política que desagrada, que está criando um caos de ódio, um sentimento de ódio, de revolta no Brasil, de intolerância em todos os níveis, raciais, né, na questão de gênero, na questão do LGBT, enfim. Um presidente que tem claramente posições ali de defesa da política neoliberal. Então é isso, quando ele se alia e coloca o Brasil numa posição subalterna para os Estados Unidos. Fascista no sentido, né, completo das concepções que ele emite. Então ele anda até agora não dando tanta entrevista. E o que acontece com a esquerda? Não tem como não falar disso. Né? Nossa esquerda está muito dividida. E no Nordeste, como entender o êxito? Sim, temos governadores maravilhosos, do PT e da esquerda. Porque Bolsonaro tem mais apoio que antes. Porque está entrando com esses auxílios. E ele está fazendo um marketing de que é ele quem está dando dinheiro. E a população mais pobre acha que ele está sendo... Né, meio assim, a população quer um pai. O Lula foi o pai. Sim. Que atendeu, que ajudou, que deu confiança, segurança para as famílias. Né? Qualificou a vida das famílias brasileiras. E o Bolsonaro, ele faz o papel de pai. Ele não é ingênuo politicamente. Ele está fazendo o papel do pai, um pai severo, mas um pai que quer dar segurança, com arma na mão, né, armando a população. Ele vende essa ideia até hoje. E é um pai é o pai severo que vende a segurança e que hoje está dando auxílio no momento que o povo mais precisa, que é o momento da pandemia. Bom, isso fica no lúdico coletivo, embora sim, os 70% saiba quem ele é. On va essayer de résumer. La question que je posais, c'était celle de la progression de Bolsonaro dans l'opinion des électeurs du nord-est du Brésil, qui est un fief de la gauche, et du PT en particulier. Et la réponse, mais on va y revenir, parler de la polarisation que cherche à créer Bolsonaro dans le nord-est comme dans le reste du pays, des réponses que peut apporter la gauche, mais la réponse plus particulière à la question posée, c'est le transfert du père Lula au père Bolsonaro dans une région la plus pauvre du Brésil, celle qui nécessite le plus de soutien social, celle où Lula avait développé énormément de projets sociaux, universitaires, d'infrastructures, et où il apparaissait jusqu'à ces derniers temps comme un peu le père bienfaiteur. Bolsonaro a pris le relais avec l'aide d'urgence, et comme c'est la région qui en a le plus besoin, ça permet de comprendre l'évolution de l'opinion.
il a pris le relais pour devenir quelque part le père qui porte des aides à une population en difficulté, qui aussi leur distribue des armes, c'est son leitmotiv depuis qu'il est élu pour que les gens se défendent. Donc un père qui est multidirectionnel et qui permet de comprendre les raisons pour lesquelles le président Bolsonaro donc, a plus d'audience aujourd'hui qu'il n'en avait au moment de son arrivée au pouvoir dans ce qui apparaissait comme un fief pour la gauche et pour le PT. Então, a última pergunta agora é qual é a estratégia da esquerda? Como a esquerda pode enfrentar o desafio planteado por o presidente Bolsonaro, que está em campanha presidencial agora, para as próximas eleições presidenciais de 2022. Donc, la question qui est posée, pour la gauche brésilienne et pour le PT, il y a un défi. Comment le relever alors que le président Bolsonaro est déjà en pré-campagne pour 2022, pour les prochaines élections présidentielles? Nós temos no Brasil uma dificuldade hoje de unir essa esquerda. Estamos enfrentando isso nesse momento, com essas eleições. Estamos no período eleitoral de municípios. Né? En novembre. Prefeitos e vereadores, câmaras municipais. E nós temos muitos partidos, temos vários nomes, temos muitos parlamentares. Hoje o PT é o partido que tem o maior número de cadeiras na Câmara Federal. É ainda o maior partido. Né? E temos aí outros partidos menores que, somando, faz com que a esquerda se fortifique, né? Se fortaleça, que é o PCdoB, o PSOL, tem o centro, que aí é que está o ponto problemático. Né? A gente sempre fala, o ponto aí é trazer o centro para um diálogo. Isso divide a esquerda, porque tem uma parte da esquerda, né, no Brasil que não quer esse diálogo com o centro, que está indo para um movimento muito radicalizado. E num momento como esse, na minha avaliação, no PT, e eu acho que a maioria do PT pensa isso, não é momento para radicalizar, é momento para a gente unir forças, para que a gente possa combater o fascismo que está entrando no país, combater o que está acontecendo, estão destruindo o país, né? Destruindo de fato, literalmente. E essa junção, acho que aí tem um papel, uma pessoa que tem um papel fundamental, é o presidente Lula. O presidente Lula consegue unificar, consegue dialogar com todas as forças políticas de esquerda, e ele vai ter um papel, assim, importantíssimo aí, prioritário, de trazer o Ciro Gomes, de trazer os governadores. Nós temos governadores no Nordeste fantásticos de esquerda. Pode ou não, eu não sei como está essa posição dele. Ele fez um discurso segunda-feira onde ele se coloca e se põe à disposição para a reconstrução de um novo país, de um novo Brasil. Quando ele se coloca, o nome dele está posto. Nós tivemos a campanha do Haddad, foram mais de 40 milhões de votos, sim. Então um nome que se consagrou aí, mas a esquerda ela precisa ter esse diálogo mais unificado e trazer líderes de centro, porque senão a gente não consegue. Só a esquerda junta, unida com o centro. O Bolsonaro está fazendo uma política de cooptação do centro, que eles chamam grande centrão. Então ele está cooptando, ele está fazendo a política correta na versão dele. Nós precisamos fazer a nossa. Nós precisamos trazer o Ciro Gomes, tem que dialogar, tem que trazer o PDT, tem que trazer outros líderes, outros partidos que não sejam de esquerda, para que queira construir com a gente um projeto diferenciado do que a gente tem hoje. É a esquerda que a direita gosta, né? Essa radicalização a gente chama lá. Essa é a esquerda que a direita quer, a radicalidade, que não vai nos levar muito para frente. La gauche se trouve face à beaucoup de problèmes. Le premier, c'est sa fragmentation. Il y a plusieurs familles de gauche et qui ont des stratégies concurrentielles de partis, mais qui ont aussi des stratégies de fond assez différentes. Certains jouent la carte de la radicalisation, qui à mon avis est erronée, parce que nous sommes face à un régime fascisant, ce qui suppose d'essayer de rassembler un espace le plus large possible
Et au sein du PT, face à ceux qui veulent se radicaliser, moi je dis qu'il faut dialoguer avec un maximum de partis démocratiques de gauche qui sont à côté de nous et même du centre. Et ce centre qui est au cœur des stratégies pour les prochaines élections et que cultive actuellement Bolsonaro, qui s'est rapproché au Parlement d'un espace multiforme qu'on appelle le centre, qui ne sont pas forcément des députés d'ailleurs affiliés à de grands partis, parce que c'est là que va se jouer l'avenir du pays. Donc la stratégie, pour moi, la plus évidente, ça serait pour faire face à l'évolution fascisante du pays, d'essayer de construire les stratégies de dialogue et d'union les plus larges possibles. Et Lula, dans ce contexte, a un très grand rôle à jouer. Il a fait un discours. Alors c'est vrai que le précédent candidat, Fernando Haddad du PT, a fait 44% des voix aux dernières présidentielles, des millions de voix. Mais Lula est peut-être le seul qui est en mesure d'essayer de reconstituer, de construire ce dialogue. Il a posé la première pierre le 7 septembre, donc le jour de la fête d'indépendance du Brésil, dans un grand discours où il s'est mis, après avoir fait une évaluation de la situation du pays et des forces politiques de gauche, il s'est mis à la disposition de tous ceux qui veulent un changement au Brésil. Donc la dernière question, la ultima pergunta, lei este discurso. Eso quiere decir que Lula puede apoyar una fórmula amplia o puede presentar él mismo como candidato. La question est que si Lula se met à disposition, c'est pour appuyer une stratégie ou c'est pour lui-même la porter et être candidat aux élections? Pelo que conhecemos do presidente Lula, ele pode estar aberto ao diálogo. Ele pode tanto se apresentar quanto apoiar. Ele está aberto a isso. Né? Se surgir um nome que não seja o dele, que unifique, com certeza ele vai estar junto, construindo essa unidade. Né? Pode não ser ele, pode ser um outro nome, pode ser o nome do PCdoB. Nós temos lá o Flávio Dino, que é governador do Maranhão, do PCdoB, não é do PT. Temos o Rui Costa, que é um governador do PT, temos o Jacques Wagner, temos o próprio Freixo do PSOL, temos assim, muitos nomes, temos o Ciro Gomes do PDT. É uma discussão que tem que ser travada, né? Claramente, com transparência e com projeto para o Brasil. Com um projeto unificado junto com esse centro que queira vir reconstruir. Porque nós vamos perder as riquezas, a nossa soberania nacional está sendo ameaçada, né, que é o fundamental, e sem essa unidade nós não vamos conseguir sair dessa fase obscura, né, que o povo brasileiro se encontra. Sans unité, on va perdre beaucoup, on va perdre notre souveraineté, tout ce qui avait été fait pendant les années où a gouverné Lula et le PT et sa majorité. Qu'est-ce que va faire Lula? Est-ce qu'il va lui-même se présenter ou pas? Ce dont je suis sûr, c'est qu'il est le seul, que ce soit lui qui se présente, que ce soit un autre, quel qu'il soit, mais qui bénéficierait des conseils et de l'appui de Lula. Alors c'est le seul, donc vous avez passé en revue toute une série de responsables politiques brésiliens de cet espace de centre et de gauche démocratique. C'est le seul Lula qui est en mesure de fabriquer un compromis avec les uns et avec les autres. Donc à suivre, donc on aura certainement l'occasion d'en reparler avant 2022 et agradecer a sua presença complicada nesse momento de pandemia aqui como no Brasil. E espero que tenhamos notícias positivas no futuro, conforme a visão exposta por Lula
a segunda-feira passada. Sim. Voilà, donc merci beaucoup. Eu teria uma pergunta a fazer para finalizar, se Oui. é possível. Nós no Brasil, em relação às mulheres, né, nós somos poucas mulheres no Brasil que assumem cargos de poder. Tanto, eu citei nomes aqui que podem ser possíveis candidatos a presidente, todos são homens. Temos poucas mulheres. E hoje, assim, a realidade das mulheres na política é uma realidade muito difícil no Brasil ainda. Não sei se aqui na França as mulheres passam por essa dificuldade. É difícil uma mulher chegar no poder. E mais ainda, nesse momento de pandemia, nós estamos sofrendo com esse governo no Brasil não só uma violência doméstica acentuada, né, a violência e os crimes de feminicídio estão aumentando, embora os registros não sejam feitos. Muitas mulheres têm medo por conta da pandemia, de ir fazer o registro, enfim. E é uma violação assim, dos direitos muito grande, né? Lá no Brasil, hoje são uma média de 13 mulheres são mortas por dia no Brasil. E aí tem o corte não só de gênero, mas de raça também. Dessas mulheres, 60% são mulheres negras que estão sendo assassinadas. Então, a gente vive hoje lá um extermínio da população negra, é um caos social, um caos muito sério, é um fascismo desenfreado, e um extermínio da juventude negra. No Rio de Janeiro isso é muito intensificado e no Brasil como um todo. Então, assim, é um marco, né? E eu espero que a França tenha tido essa visão aqui de políticas para a segurança das mulheres e da juventude, enfim. Donc, pour terminer, il y avait un commentaire que je souhaitais ajouter, dit Madame la députée, c'est sur deux sujets qui me tiennent à cœur, qui sont révélateurs de ce gouvernement fascisant de Jair Bolsonaro. La situation qui est faite aux femmes, qui ont beaucoup de difficultés à rentrer en politique, et en particulier dans cette période de pandémie, qui est marquée par une augmentation de la violence de genre. Il y a 3 femmes par jour assassinées au Brésil, et dans ces assassinats de femmes, la majorité, plus de 60%, sont noires. Donc c'est l'autre sujet sur lequel je voulais parler. La jeunesse noire est victime de crimes particulièrement nombreux au Brésil, e credo che hai mai di 5.000 jovens negros matando por la polícia. Polícia matando juventude negra e jovens negros morrendo na polícia. Voilà. On en parle peu en France, mais bon, l'année dernière, par exemple, sur 6.000 personnes tuées par la police brésilienne, plus de 5.000 étaient des jeunes noirs. Et donc là, cette situation discriminatoire à l'égard des femmes, et en particulier des femmes noires, et en particulier des jeunes, et plus particulièrement des jeunes noirs, c'est quelque chose qui est peut-être pas très bien connu des Français, et sur lequel, avant de vous quitter, je souhaitais faire un certain nombre de remarques. Okay. C'est bien noté. Merci. Merci.